Boa noite a todos. Com um pouco de dificuldade, estamos agora iniciando uma live falando sobre bioestimuladores. Começamos a falar um pouquinho para quem vai assistir depois a gravação. Tivemos dificuldade desde ontem, não sei porque foram restringidas as ações, as atividades no Instagram. Eu terminei não conseguindo fazer essa live ontem, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre bioestimuladores. Ficará aqui gravado quem quiser acessar e passar essas informações para outras pessoas. Bem-vindo a todos, Aline, Fabiana, Bela, Edu, Cassandra, Dinânia, sejam muito bem-vindos. Desculpa o atraso, a gente desde ontem a gente está se batendo aqui com o Insta, que a gente está querendo entender o que houve, essa restrição, mas vamos lá, falar um pouquinho sobre esse tema que ultimamente tem se comentado tanto. E para a gente começar um pouquinho sobre bioestimuladores, eu vou só dar a introdução que o processo de envelhecimento é um processo normal, todo mundo sabe. A partir de 25, 30 anos, as nossas funções celulares já começam a diminuir e por causa disso a gente vai começar a apresentar sinais de envelhecimento. E um deles é sobre a pele. Um dos sinais é a diminuição de produção de colágeno. Ele corresponde a mais de 30% das proteínas que nós temos no corpo. E existe vários tipos de colágeno. A gente fala em colágeno como se fosse apenas uma proteína, é uma série, é um grupo de proteínas que existe colágeno tipo 1, 2, 3, 4, a gente não vai entrar muito em detalhe, mas que fazem parte da pele, da derme e são responsáveis pela sustentação. Eles são produzidos por uma célula, o fibroblasto, e essa produção começa a diminuir a partir dessa idade, dos 25, 30 anos, e com o passar do tempo, com o passar das décadas, elas vão se manifestando e se apresentando de uma forma mais intensa. E essa manifestação do envelhecimento termina trazendo certo desconforto e é motivo de procura hoje para melhorar a qualidade da pele e melhorar e diminuir. A gente sabe que envelhecer é inevitável, um processo natural. A gente brinca que quem não quer envelhecer vai morrer jovem, porque o processo de envelhecimento faz parte da vida. E a gente quer, mais do que nunca, envelhecer bem ou retardar esse processo de envelhecimento, se for possível. A gente quer chegar o mais longe possível em melhores condições, sentindo-se bem. Quanto menor os sinais de envelhecimento, melhor. E aí entrou esse produto alardeado como novidade, e só para vocês terem ideia, não é uma coisa tão nova. Alguns bioestimuladores foram lançados no mercado em 1999 nos Estados Unidos. No Brasil chegou alguns anos depois. Eu já trabalho com o PLLA, a gente vai falar sobre isso, que é o ácido polialilático, já há mais de 12 anos desde que chegou no Brasil, com outra forma de apresentação, outra forma de aplicação, e isso foi melhorando, foi evoluindo e trazendo resultados melhores. E nos últimos anos surgiu uma outra série de produtos bioestimuladores que trazem também esse benefício do estímulo do colágeno, trazendo uma melhoria da qualidade do tecido em diversas regiões do corpo, com o processo mais ou menos parecido ao esse produzido pelo ácido polialilático. Mas vamos entender um pouquinho. Já que o processo é um processo fisiológico, a senescência, esse processo de envelhecimento fisiológico é natural, a gente pode tentar retardar um pouco, tentar melhorar um pouquinho, mas ao longo da história, vários produtos, vários procedimentos surgiram para tentar diminuir esse processo de envelhecimento. O colágeno, o estímulo do colágeno é um deles, mas outros tipos de procedimentos já foram realizados, como cirurgias. A gente sabe que existem diversas cirurgias propostas para diminuir os sinais de envelhecimento facial, por exemplo. A gente tem os liftings, tem as blefaroplastias. Então, são procedimentos invasivos que buscam retardar e melhorar a aparência, diminuindo os sinais de envelhecimento. Outros procedimentos são os procedimentos físicos. A gente tem procedimentos físicos, como laser, como o dermabrasão, como o dermaroller, que é o microagulhamento. Então, existe uma série de procedimentos
radiofrequência, o ultrassom microfocado. Então, uma série de procedimentos físicos que atuam sobre esse substrato, sobre esse tecido, que também estimulam o colágeno, direto ou indiretamente. Então, não só os bioestimuladores atuam como estimuladores de colágeno, mas outros produtos também podem atuar, assim como alguns produtos e alguns procedimentos químicos. A gente tem aí os peelings químicos, então a gente sabe que quanto mais agressivo, então a gente tem os peelings superficiais, os médios, profundos, e quanto mais profundo, quanto mais agressivo, maior o estímulo à produção de colágeno. Ele vai estimular um processo cicatricial, estimulando os fibroblastos a produzirem um colágeno mais novo e melhorando a qualidade tecidual da região. Então, não é exclusivo dos bioestimuladores o estímulo ao colágeno, mas a forte ação deles é essa daí. Diferente de outros produtos que conhecemos muito bem, que é a toxina e o preenchimento. E aí, só para diferenciar um pouquinho, a gente vai falar. A toxina é um produto produzido pela bactéria, o Clostridium botulínico, que causa uma paralisia. Onde aplicado, ele age na placa mioneural entre o músculo e o nervo, impedindo que a substância liberada pelo nervo faça com que o músculo atue. Então, essa toxina vai paralisar aquela região onde a gente deseja que tenha uma diminuição da ação, diminuindo as fugas dinâmicas. Então, aquela ação muscular, por exemplo, da fronte, da região periorbitária, que a gente quer diminuir a ação, a gente pode aplicar uma toxina e ela vai diminuir a ação muscular naquela região e, por consequência, diminuindo essa ação, diminuindo e deixando a face com um ar mais suave, com menos movimentação, termina rejuvenescendo, dando um ar mais refrescado à face. Os preenchedores, por outro lado, eles têm a função, como o nome diz, de preencher. A gente deseja volume, a gente quer preencher. Onde são mais utilizados? Sucos nasogenianos, sucos mentolabiais. Então, hoje é utilizado em região dos lábios, regiões da face, região geniana, regiões malares. Então, onde a gente deseja um pouco mais de volume, a gente pode usar. Foram várias substâncias que foram utilizadas ao longo da história, desde produtos absorvíveis, como é o ácido hialurônico, a inabsorvíveis, como foi o silicone líquido, como é o PMMA, entre outras substâncias, e que tem a finalidade de dar volume, de preencher. Então, eles servem para aquela região onde você tem uma perda de volume e ele vai volumizar. Então, a gente quer acentuar contornos faciais, regiões que a gente precise utilizar um pouco mais de volume, a gente pode utilizar esses preenchedores. E onde entram os bioestimuladores? Justamente onde a gente quer atuar na região de flacidez cutânea ou perda de volume tecidual. Para isso foram desenvolvidos alguns produtos que basicamente são compostos de microesferas, geralmente de 26 a 66 nanômetros, que são uma partícula muito pequena, num gel, no líquido, que é onde ele é carreado, e é isso, ao injetarmos no tecido onde a gente quer que atue, ele vai provocar uma leve reação inflamatória, e essa reação inflamatória vai estimular os fibroblastos a produzir colágeno. E esse colágeno vai ajudar na sustentação e tem um efeito de melhorar a qualidade tecidual, diminuindo os sinais de envelhecimento. Então, o colágeno é importante, é fundamental para a sustentação tecidual, e esses bioestimuladores entram aí em cena para melhorar, para diminuir esses sinais de envelhecimento. Então, seria uma introdução para a gente entender um pouquinho do que se trata os bioestimuladores. Como eu disse, não é uma novidade, já existe no mercado já há algumas décadas, não é começou agora, mas nos últimos tempos tem se falado muito como se fosse uma droga fantástica, uma substância que resolvesse todos os casos. E por isso que é importante a gente entender um pouquinho como ele funciona e as limitações e o que é que pode obter-se dele, os benefícios que a gente pode obter com esses produtos. A gente tem no mercado hoje, como eu disse, além dos bioestimuladores
que estimulam a produção de colágeno, algumas outras substâncias, como o plasma rico em plaquetas, que é uma parte do nosso tecido sanguíneo. A gente centrifuga e fraciona o sangue e retira uma parte dele, um segmento dele, que é essa parte que é o PRP, que é o plasma, numa fração onde é rico em fatores de crescimento. Esse fator de crescimento também, quando injetado em regiões faciais ou em alguns tecidos, eles ajudam a estimular o colágeno, além de outros fatores que estimulam a melhoria de cicatrização, integração de enxerto, entre outras atividades. Então, são substâncias que podem ter utilização como um benefício maior ou a melhora da sustentação do tecido. Então, vamos lá. Bioestimuladores cutâneos, como eu falei, são mais ou menos essa série de produtos que são formados por micropartículas, microesferas com pequena fração de tamanho, em torno de 26 a 66 nanômetros de tamanhozinho, de comprimento, então são microesferas mesmo, e que vão estimular, quando aplicadas na região, o estímulo à produção de colágeno. Esse estímulo de produção de colágeno, dependendo da substância utilizada, pode promover um pouco mais de volume ou não. Dependendo da substância, ela vai estar gerando um benefício adicional, que é esse ganho de volume também. Um outro ganho na região que a gente aplica, além do benefício do volume e do estímulo de colágeno, vai ser a melhora do contorno facial. E isso ele vai ser obtido quando a gente aplica em planos diferentes do que inicialmente era proposto. Então, inicialmente, o bioestimulador era utilizado apenas na região subcutânea, abaixo da derme. Hoje a gente tem outros planos de aplicação, dependendo do produto, onde a gente consegue também outros ganhos de volume, como na região periostal, aquela região muito próxima ao osso. Então, a gente consegue também alguns benefícios adicionais que antes a gente não obtinha nas primeiras formas de aplicação. Gente, tá? Graciele, Edinha, sejam bem-vindos. Adriana, Lore, beijão, Magali, Alisa, Taluzinha, como é que vai? Ednaia, Lu, Magna, Enedina. Muito bem, gente. Enquanto eu vou falando, gostaria que já tenha uma série de perguntas que já tinham enviado, eu vou comentar logo, mas se quiserem saber sobre aprofundar algum ponto, podem ir falando que a gente vai comentando um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente vai ter como substâncias hoje no mercado, e vou frisar uma coisa, não há conflito de interesse, eu não sou speaker de nenhuma das marcas, utilizo quase todas elas, tenho experiência maior ou menor com alguns certos produtos, por predileção pessoal, por benefício que ele traz, mas não há conflito de interesse aqui, não vou estar vendendo. E na maioria das vezes, quando quiser se referir a algum produto, pode falar, eu vou tentar, na medida do possível, me referir à substância, não especificando o nome. Vou citar em algumas situações para vocês entenderem e conhecerem as marcas, mas na maioria das vezes eu vou estar referindo ao produto, à substância, como dipirona, não vou estar falando a marca Novalgina, eu vou estar me referindo ao produto, sem necessariamente estar me referindo a qual produto eu estou citando. Então, como esses bioestimuladores, tem uma série deles, os mais conhecidos, o que existe hoje no mercado brasileiro, a gente tem as microesferas de hidroxapatita, e aí a gente tem, comercialmente, a gente geralmente encontra na forma do Radiesse e do Diamond, e temos uma outra substância que é o PCA, o ácido policaprolactona, que é o Elancê, é vendido conhecido como Elancê, e temos o ácido polielilático, que é o mais conhecido como Sculptra. Sculptra já, como eu disse, já existe no mercado brasileiro há mais de 10, 12 anos, e recentemente foi lançada uma outra marca da Renova, que é o Eleva, que também é composto do ácido polielilático. Então, essas substâncias,
dependendo do produto utilizado, ele vai ter alguns benefícios maiores ou menores. Um deles é o tempo de duração. A gente tem, em média, um produto bioestimulador dele, ele vai atuar no corpo, e isso é muito frequente, sempre pergunto quanto tempo dura um tratamento desse. O produto, ele tem um efeito em torno de 25 a 30 meses, em média. Tem produtos que podem durar mais, em torno de 3, 4 anos, tem produtos que duram um pouco menos, mas em média, 2 anos de duração o produto Osgino. E uma outra pergunta que é sempre frequente é como é utilizado, quantas sessões, como é. Depende da indicação. Então, quais são os passos que a gente tem que ter em mente? Primeira coisa em mente é a gente entender direitinho nossas queixas, o que é que nós desejamos quando a gente busca um profissional para a gente fazer esse tratamento. O que é que incomoda ou incomoda? É a perda de volume, é a flacidez, os sulcos muito marcados. Então, determinar com clareza o que é que você precisa, o que é que você deseja, porque só dessa forma o profissional vai te ajudar a entender sua queixa e oferecer o melhor tratamento para isso. Uma grande frustração ocorre em casos onde você tem uma queixa maior e acredita que aquele produto vai resolver tudo. Por exemplo, uma flacidez muito acentuada, onde você tem uma perda de volume muito grande, já um grau de flacidez muito avançado, e espera que um procedimento não invasivo, onde a melhor indicação seria a cirurgia, e aquele produto não invasivo resolve. Não vai resolver. Ele pode atenuar, pode suavizar, mas pode o resultado, mesmo sendo bom, ficar aquém do que você deseja. Então é muito importante você entender direitinho quais são seus desejos, entender com clareza, para aí sim você conversar com o seu profissional. E aí é um outro passo importante. Qual profissional que você vai escolher para realizar o procedimento? Como falei anteriormente, o procedimento de bioestimulação de colágeno é um dentre tantos outros procedimentos que a gente tem hoje para oferecer como benefício para a gente tentar diminuir ou retardar os sinais de envelhecimento facial. Não só facial, hoje a gente vai ver um pouquinho mais também sobre isso que a gente vai falar, que também tem um efeito sobre outras regiões do corpo. Então você pode ter um benefício em outras regiões. Então o procedimento ele vai ser feito, mas não é o único procedimento para aquilo. E aí o profissional ele tem que ter em sua bagagem entender quais os seus benefícios, quais suas limitações, suas contraindicações, que outras opções de tratamento podem ser oferecidas para oferecer para você o melhor tratamento. Então pode ser o bioestimulador, pode ser o preenchimento, às vezes a queixa é mais suave, onde o preenchimento vai trazer um benefício para aquela sua queixa e que você não necessariamente precisaria estar fazendo o bioestimulador. Ou você criar uma expectativa que você precisa um procedimento que o bioestimulador resolveria e, na realidade, você poderia se beneficiar com outros procedimentos, ou um procedimento cirúrgico, um procedimento de laser, um peeling químico. Então, dependendo da queixa, o profissional tem que estar apto a entender. E é por isso que a escolha do profissional é muito importante, vai ser um passo importante para você não se ver limitado em suas opções, porque o profissional não trabalha com todas as opções para lhe oferecer. Outra clareza que você tem que ter, entendendo o que você deseja, entender bem o que o procedimento vai lhe oferecer e entender suas limitações e os seus benefícios, para ver se isso corresponde exatamente ao que você está procurando, para ver se isso vai resolver sua queixa principal. Alice, como é que vai? Esther, Marcos. Betinho, como é que vai, meu amigo? Tudo jóia? Então a gente tem que ter em mente o que é que ter claro o que você deseja. E o que é que o bioestimulador vai atuar principalmente? Flacidez. Há pouco perguntaram sobre se ele estica a pele. É um dos benefícios que ele vai promover. Imagine uma pele com dimensões do turgor
sem elasticidade. Quem conhece uma pessoa, convive com uma pessoa de mais idade, que não tenha feito qualquer tratamento, sabe que naturalmente a pele vai ficando mais fina, vai ficando mais delgada, com menos elasticidade. Alguns sinais a gente percebe, se você pegar a pele e se soltar, às vezes ela demora mais do que o normal para ela desfazer aquela preguinha. Então, uma pele sadia, uma pele jovem, você solta, ela não fica marca. Você pega uma criança, você não deixa, quando a gente faz um testezinho, um pinch teste, a gente não deixa. Se você pega uma pessoa com perda de elasticidade, perda do turgor, você faz um pinçamento, você percebe que tem uma demora para ele desfazer, para perder. Você tem os sinais não só na palpação, como visualmente. Você às vezes percebe a perda de elasticidade, dobra na região cervical, perda de contorno da face. Então, essas são algumas das situações onde o bioestimulador pode beneficiar. Ele vai trazer uma melhoria como ele vai estimular o colágeno. A gente tem artigos científicos que mostram um ganho de 4 a 6 milímetros na espessura da derme. Então, ele tem um aumento da derme, ela fica mais espessa, mais firme. E isso faz com que dê uma revigorada na face, dê uma rejuvenescida. Então, um dos benefícios do estímulo do colágeno seria esse rejuvenescimento, promover. E como eu falei, não só é aplicado na face, mas ele pode trazer esse benefício em outras regiões do corpo. Algum desses produtos, o ácido polialilático, já pode ser utilizado e com bons resultados em outras regiões do corpo. Não só na região cervical, mas em regiões de braços, regiões do abdômen, região face interna de coxas, regiões do glúteo, diminuindo as irregularidades, melhorando o tônus, melhorando o contorno daquela região aplicada. Então, são aplicações que podem ser feitas na região facial, mas que também tem algumas indicações em outras regiões corporais, como essas que eu citei há pouco. Geisa, tudo bom? Doutora Alzira, Suelen, Fabiana. Meu amigo Oswaldo, um prazer. Então, Mari, Lisa, desculpe estar pulando algumas, que tem muita gente, às vezes a gente não consegue falar com todos. Então, a gente tem essa possibilidade desse produto. E aí, dependendo do que se deseja, se a gente quer um pouco mais de volume, a gente pode utilizar em conjunto outros produtos, ou dependendo do volume ou da necessidade desejada, esse mesmo produto, como eu falei, como a hidroxapatita ou a policaprolactona, também ela pode favorecer e pode conseguir um aumento de volume naquela região, minimizando aqueles sinais de envelhecimento. São produtos que têm uma durabilidade no corpo e de ação muito longa, e às vezes, e uma coisa que a gente tem que entender, que perguntam sempre, a quantas sessões ou qual a necessidade de eu fazer. Vai depender de uma análise, de uma avaliação, porque só conversando, entendendo sua expectativa, o profissional vai conseguir determinar o melhor tratamento para você. Então, existem situações em que o benefício de uma sessão já é fantástico. Eu brinco que a melhor propaganda dos produtos geralmente é o próprio produto. É a paciente que aplica uma vez, ou retorna para aplicar uma outra região, ou retorna satisfeita, desejando fazer novamente uma nova aplicação. Hoje a gente tem um recurso que eu estava comentando com um colega que há 10 anos a gente não tinha esse recurso, que é a facilidade das câmeras digitais. A gente tem os celulares onde a gente grava, então é muito fácil a gente documentar. E a gente documenta, fotografa, está ali na mão a qualquer instante. Antigamente, com 10 anos atrás, a gente não tinha tanta disponibilidade, ou mesmo com as câmeras digitais com memória menor, a gente tinha que sempre estar esvaziando, às vezes não tinha disponível, não tinha nuvem para a gente estar acessando a qualquer lugar, então às vezes a gente não tinha disponibilidade dessa documentação fotográfica. Aí o paciente retornava, às vezes de surpresa, e meio que questionando o resultado, achando que o resultado não tinha sido tão evidente quanto ele esperava, um pouco insatisfeito. Foi um dos motivos que eu, durante algum tempo, utilizei e recomendava menos, porque a gente percebia o benefício, mas às vezes não era fácil para mostrar isso ao paciente. Hoje é muito mais fácil. E não é infrequente, às vezes, no consultório, o paciente chegar meio que com uma dúvidazinha na cabeça, a gente questiona, e aí, como foi a aplicação? Ficou bom? O que é que você gostou? Ele fica assim, não vi muito resultado.
E aí a gente, discretamente, eu posso tirar uma foto para documentar, e enquanto está conversando, está buscando a foto anterior e mostra, olha como você estava aqui, e olha como você está hoje. Aí a surpresa do paciente, e não é incomum ele sair do consultório e chegar na recepção e querer marcar uma outra sessão. Por quê? O benefício existe, isso não há dúvida, isso é provado cientificamente, quem já utilizou sabe os benefícios que tem. O que precisa entender para não ter uma frustração é a limitação e se o benefício que ele vai oferecer corresponde ao que você espera. Quando a expectativa é maior do que você obtém, você fica insatisfeita. Se seu objetivo alcança o que você esperava, você vai ficar satisfeita. E se você obtém um resultado maior do que você esperava, você se encanta. Então é muito comum a frustração justamente por isso, porque você termina desejando, esperando mais do que o produto poderia lhe oferecer. E por isso que é tão importante alinhar expectativas com o que pode ser obtido para que tenha um grau de satisfação muito interessante, como é o proposto. E aí a necessidade de utilizar esse produto por mais ou menos tempo vai depender da necessidade de cada um. A gente sabe que os fatores genéticos são determinantes no envelhecimento da face do corpo. Tem pessoas com 60 anos com a pele ótima e pessoas com 40 com flacidez acentuada. Mas temos fatores também externos que agravam. Então a gente tem a radiação solar, tem o tabagismo, tem a alimentação. Então, dependendo dos fatores externos e intrínsecos, vão determinar o grau de envelhecimento. A gente vai recomendar mais ou menos sessões dependendo do produto utilizado. Em geral, a gente fala de uma sessão por década acima dos 30 anos, então imagina uma pessoa de 60 anos que nunca fez nada, provavelmente vai precisar mais sessões do que aquela paciente de 30, 40 anos com uma qualidade de pele menor. O tempo está correndo, a gente já começou um pouquinho, Dá para utilizar bioestimuladores em umbigo triste? Alisa, dá sim. Então, na região abdominal, como falei antes, é uma das indicações de bioestimuladores. E claro que ele não vai... um dos sinais do umbigo triste, que para quem não entende, é quando você já apresenta algum grau de flacidez e ao sentar, geralmente isso é mais frequente em pacientes que já foram gestantes ou que perderam muito peso, onde ao sentar o tecido cede um pouquinho quando a pessoa está sentada, dando aquele ar meio entristecido à região supra-umbilical, em cima do umbigo fica aquele tecido. Então, dependendo do grau de flacidez, pode se beneficiar com o bioestimulador. Isso é uma das indicações. Óbvio que um dos fatores é a flacidez cutânea, outro, às vezes, é o panículo adiposo. Então, não vai funcionar sobre um tecido muito pesado. Mas agora, uma paciente que já engravidou, teve filhos, emagreceu, tem aquela flacidez cutânea sobre aquela região, ele vai melhorar. Óbvio que observando os sinais locais. É muito frequente também associado à flacidez cutânea e estrias após uma gestação, ganho de peso acentuado. Então ele não tem uma ação tão importante sobre a estria, mas sobre o tecido, sobre aquele tecido flácido, ele pode ter um benefício. Claro que caso a caso tem que ser avaliado, mas é uma das opções para te utilizar. Tâmara, tudo bom? Quanto tempo eu preciso para colocar o Botox? No caso de fazer o bioestimulador, ele pode ser feito até no mesmo momento. Por quê? Nem sempre, raramente vão ser nas mesmas áreas. A gente não aplica os bioestimuladores nas regiões de pálpebras, O benefício sobre a fronte é mais relacionado à região temporal, onde a gente quer um pouco mais de volume. Então, essas regiões onde não vai ser aplicado o bioestimulador, você pode utilizar o produto sem grande problema. Pode usar a toxina e o bioestimulador até no mesmo dia. Vou começar a responder algumas perguntas e quem quiser perguntando pode ir entrando. Ione, minha amiga. Isso, Alisa. A intenção é justamente estimular a produção de colágeno. Juliana, Ludmila, Monique. Então vamos lá, responder algumas. Carlos já fez Carlos Oliveira, por e-mail, fez uma pergunta. Se os bioestimuladores têm alguma contraindicação? Sim, ele não é indicado inicialmente a pacientes que tenham
doenças do colágeno, doenças autoimunes. Então, não tem, assim como não é indicado em menores e gestantes e pacientes que estão em amamentação. Tem que ter cautela na aplicação desses casos, não deve ser aplicados. E onde tiver inflamação local, então, por exemplo, numa pele muito acneica, com lesões ativas, não deve ser aplicado. Por exemplo, vai tratar uma região do glúteo, então, foliculite não deve ser aplicado nesses locais. Como deve ser usado? A aplicação geralmente é feita sob anestesia local. A gente faz, como a maior parte das aplicações são feitas com cânula, ou eventualmente em alguns pontos a gente utiliza agulha, mas a maioria são com cânulas, a gente faz pontos de anestesia local nos pontos que vai ser introduzida a cânula e é aplicado, dependendo do produto e dependendo do efeito desejado, no plano subcutâneo, embaixo da pele, no plano mais profundo, na região do esmalte, ou mesmo no plano mais próximo ao osso, que a gente chama de subperiosteal. Então, nesse plano também pode ser aplicado. E isso tudo com anestesia local, isso é feito a nível ambulatorial, a gente faz no consultório, não precisa de internamento. E quando não há, por ser um procedimento minimamente mais invasivo, a gente pode eventualmente puncionar ou pegar algum vaso. Então, quando não há punção ou lesão de nenhum vaso, tem apenas o edema da aplicação. Essa aplicação, dependendo do produto utilizado, vai variar em torno de 1 a 10 ml, ou talvez um pouco mais, dependendo do produto. Então, esse produto, ele vai dar um volume na face. Como eu disse antes, são microesferas que estão dentro de um meio aquoso, um meio que ele vai ser diluído, e à medida, nos primeiros dias, esse efeito inicial, ele vai sendo perdido, porque o volume de água que está nesse produto, ele vai desaparecer, ele vai ser absorvido, e o produto aí instalado nessa região onde ele foi aplicado, ele vai promover uma reação inflamatória, que aí é um outro detalhe que eu terminei pulando, que o efeito dos bioestimuladores, diferente da toxina, que é a curto prazo, e do preenchimento, é a médio prazo, porque essa reação inflamatória vai começar a ser mais intensa a partir da 4ª, 6ª semana, e dependendo da região utilizada, o pico vai ser em torno de 2, 3 meses. Então, é um produto para ser utilizado onde o seu benefício maior vai ser um pouquinho mais adiante, não vai ser imediato. Preenchimento você bota aqui, você vai para uma festa. Você bota um preenchimento no lábio, você pode ir para uma festa. No bioestimulador você não vai ter resultado. Vai ter até um resultado bonito nos primeiros dias, por causa do volume aplicado, mas esse volume, como eu disse, ele vai diminuir. Então, esse volume vai perdendo, mais o efeito, que é esse estímulo de colágeno, que vem depois de alguns dias, ele vai sendo progressivo e vai levando a um pico, como eu disse, daqui a algumas semanas. Como deve ser usado, por quanto tempo e quais as vantagens em relação a outras técnicas mais invasivas. Então, a vantagem foi essa que eu referi. Então, é um procedimento que tem limitações, ele não substitui grande flacidez, perda de volume cervical, pacientes, por exemplo, pós-bariátrico, pacientes que perderam dezenas de quilos e às vezes tem uma flacidez cervical que envelhece muito, mesmo que ele promova um estímulo ao colágeno, ele vai melhorar a qualidade da pele, ele não vai sustentar todo esse tecido. Então, ele tem limitações e isso precisa ser entendido para que esse resultado traga o benefício que você espera. Então, a limitação em relação à técnica mais invasiva é dependendo. Lembrando que o estímulo é de dentro para fora. Ele não vai, e aí já respondendo, deixa eu ver, a minha amiga Agatha, que ela perguntou se resolve o problema de melasma. Então, a atuação do colágeno, ele vai estimular o tecido de dentro para fora, melhorando a qualidade tecidual. O envelhecimento externo, que a gente tem perda do brilho da pele, a perda de elasticidade, ou aquelas rugas mais marcadas, aqueles sinais mais de engrossamento da pele, isso não vai resolver. Isso a gente às vezes precisa de um tratamento externo, um peeling químico, um laser, alguma coisa que atue externamente, assim como é o tratamento do melasma, que é uma gênese, uma origem diferente. Então, essa estímulo ao colágeno, ele, infelizmente, não tem uma ação sobre o melasma, diferente do PRP, que alguns estudos sugerem, e a gente tem visto na prática, algum resultado
na melhora do melasma quando a gente usa fatores de crescimento, mesmo gordura. Então, é um estímulo por uma outra substância que tem um benefício, não é o objetivo principal da aplicação do PRP para o melasma, mas a gente tem esse benefício secundário. Flavinha perguntou quantos procedimentos para diminuir a flacidez. É caso a caso, é um tratamento individualizado, a gente depende da avaliação. Como eu disse, esse estudo sugere que a gente utilize uma sessão para cada década a partir dos 30 anos. Pode ser que uma paciente de 60 se beneficie com uma sessão, pode ser que ela seja necessária 2, 3 sessões ou mais. Então é caso a caso, a gente vai avaliar, dependendo do produto, vai oferecer um resultado mais muito bom para aquele caso. Pode ser que uma sessão seja suficiente, pode ser que seja insuficiente e precise de outras sessões, e isso tem que ser discutido antes para que não se frustre, não crie uma expectativa que uma sessão irá resolver e sejam necessárias 2, 3 sessões. Outra coisa que perguntaram é sobre o intervalo de uma aplicação para outra. Esse intervalo geralmente é de 45 a 60 dias, pelo menos, de uma aplicação até outra. Até porque a gente vai ter um período entre que a gente vai estar aplicando e ainda não obteve o resultado máximo de outra aplicação. Ele vai potencializar, você não vai perder o resultado obtido com a primeira, não é que uma não tenha um resultado, mas a utilização de sessões nesse esquema, ele vai potencializar o efeito das aplicações. Julinha no Instagram. Como é a aplicação de colágeno, eu expliquei que é sob anestesia local, um procedimento relativamente simples, dura em torno de 30 a 40 minutos, assim como em outras regiões corporal. É indicado, Patrícia perguntou, é indicado para quem fez ou vai fazer lipoaspiração corporal? E aí a gente tem que analisar. Mais uma vez, não tem regra, a gente tem que imaginar que uma pessoa que vai submeter-se a uma lipoaspiração corporal sem indicação de uma retirada de pele, porque ela tem algum grau de qualidade de pele, de tônus adequada, ou um grau de flacidez não tão intensa, porque a lipo traz uma retração, mas estamos sabendo que não é tão intensa assim, em caso mais avançado não resolveria. Então, nesses casos onde a gente tem algum grau de flacidez residual, pode ser benéfico a utilização do bioestimulador para potencializar esse resultado, sim. Roberta Cruz perguntou, para volume, Renova é bom e o que dá resultado melhor, Renova ou ácido hialurônico? E aí eu vou falar só uma correçãozinha, Roberta, que o Renova é uma marca, é uma das marcas utilizadas, como eu falei, o Renova ele tem alguns produtos na linha dele, uma das linhas é o ácido hialurônico, então a gente tem um ácido hialurônico da Renova também muito bom, e temos agora o lançamento que é o Eleva, que é um ácido polilelático, que como Sculpta tem essa ação de bioestimulador. Então, é um produto bom, dependendo da necessidade de ácido hialurônico bioestimulador, ele pode ser utilizado no seu caso. Aqui, Luciana me perguntou sobre bigode chinês. Então, bigode chinês não é indicação primária, a gente tem um benefício, porque a consequência do envelhecimento, e não só do envelhecimento cutâneo, mas também da ação muscular nessa região. Eu brinco que o pessoal vai tirar a minha foto aí, sorria, eu tô sorrindo. Por quê? Minha ação muscular é muito intensa. Eu tenho 53 anos, até hoje nunca apliquei nada. Porque não é porque não gosto, não é porque a princípio não vi necessidade de utilizar. Pelo menos no suco nasogeniano não vejo necessidade, porque minha ação muscular é muito pouco. Eu vejo paciente com 20, 30 anos com um sorriso lindo, mas que você já percebe marcas no suco nasogeniano, porque a ação muscular é muito intensa. Então, dependendo da necessidade, ele vai trazer um benefício na firmeza da pele, diminuindo, suavizando esses sinais, sustentando mais a derme. Pode dar um pouco de volume, mas nem sempre é a melhor opção para suco nasogeniano exclusivamente. Aí pode ser uma opção o preenchimento, onde você sabe o benefício que a gente pode obter com ele, numa aplicação apenas nessa região. Deixa eu ver mais outras perguntas que estão fazendo. Eu acho que respondi a Lisa. Quanto tempo os bioestimuladores duram? Então, em média, eles duram em torno de 2 anos.
dependendo do produto, pode durar um pouco mais. Hoje a gente tem no mercado produtos que oferecem resultados até 4 anos, que é fantástico. A gente só tem que entender que, dependendo da faixa etária que você aplica esse produto, a gente vai continuar envelhecendo. E aí pode, em alguns momentos, o paciente achar que o resultado não foi tão bom porque não está considerando o estímulo de colágeno que o produto deu, mas não está considerando que ao longo desses 4 anos o paciente também envelheceu. Então, mas hoje a gente já tem no mercado produtos que promovem um efeito de estímulo de colágeno e resultado de volume que pode perdurar até 4 anos. Alô. Andrezinha, que bom. Perguntando se eu vou falar sobre PRP. PRP, como eu falei, é um dos produtos. É um produto endógeno, que a gente tira do nosso sangue. A gente faz uma retirada, uma extração do sangue, uma coleta normal. E uma fração dele, depois de centrifugada, a gente retira e a gente contra ele, separa em plaquetas, as hemácias e uma fraçãozinha no meio, que é o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que tem um excelente estímulo de colágeno. Tem algumas desvantagens em relação ao produto, porque o resultado, às vezes, precisa ser um pouco... precisa, às vezes, um pouco mais de sessão para obter aquele resultado que um bioestimulador produzido e oferecido no mercado. Mas ele tem um efeito de estímulo de colágeno muito interessante, é um produto natural, a gente não tem contraindicações, é retirado do próprio sangue da pessoa. Temos algumas questões éticas ainda para estabelecer. Apesar de todos os avanços ser utilizado mundialmente, a gente sabe que o benefício é utilizado em odontologia, em enxertos, é utilizado em ortopedia, é utilizado em cirurgia plástica frequentemente como cicatrizante, estimular o colágeno, em queimaduras, em enxertos, mas é considerado ainda como uma técnica off-label. A gente está ouvindo falar muito de off-label, que é aquelas técnicas que são conhecidas, são utilizadas, a gente sabe o benefício ainda, mas ainda não é um consenso científico para considerar como uma utilização normal. Mas é fantástico o PRP, eu sou fãzaço. Hoje eu fiz uma aplicação para rejuvenescimento de uma região íntima, a aplicação de gordura, a lipoaspiração de gordura com o PRP, e para a gente ter ideia da satisfação, já é a segunda aplicação que eu faço na mesma paciente. Se não tivesse resultado, não tivesse satisfação, provavelmente ela não teria retornado para fazer isso depois de algum tempo. Então, é uma outra opção para estímulo de colágeno que temos. Ô, Márcio, obrigado, meu amigo. Olá, Cris, como é que vai? Aqui, muita gente aqui. Uma solicitação para participar, não sei se vai conseguir, Ritinha. Rita? Tá ouvindo, Rita? Alô? Boa noite, Ritinha. Como vai, minha amiga? Tudo bem, graças a Deus. Falando um pouquinho aqui. Que ótimo, que ótimo. Vamos lá. Gente, quem mais gostaria de... Vivo. Perdão, apertei alguma coisinha que não era para apertar. Pronto, desculpe. Já mudei, obrigado. Vamos lá. Então, resumindo aqui, o tempo está voando. Quais são os passos que a gente tem que ter em mente quando a gente procurar? Primeiro passo, fundamental, escolha do profissional. Procurar um profissional com experiência, sabendo que o bioestimulador é uma das opções que temos, então dependendo do que desejamos, ele
esperamos que ele esteja apto a oferecer o que há de melhor para nosso caso. Então, a escolha do profissional seria o primeiro passo. O segundo passo seria entender claramente qual é a sua queixa e tentar passar com essa clareza para o profissional, que ele entenda, para o médico entender o que é que você deseja, o que é que você espera do tratamento. Discutir as possibilidades de tratamento. Então, entendendo sua queixa, você vai discutir quais os tratamentos que podem ser feitos. Então, a gente sabe que tem desde os procedimentos minimamente invasivos a procedimentos invasivos e como eles vão ter qualidades, benefícios, alguns próximos, outros diferentes, tão distintos, a gente entender qual o melhor para aquela sua queixa. E aí a gente vai compor com isso a melhor solução e sugerir o melhor tratamento para seu caso. Escolher o procedimento, entender bem os benefícios, as limitações do que ele pode oferecer, sabendo que o resultado não vai ser imediato, vai ser a médio prazo, e entendendo isso, alinhar com o seu médico suas expectativas e seus benefícios, para que não haja uma frustração, pelo contrário, para que haja um encantamento, um grau de satisfação alto, para que você obtenha aquilo que você deseja. E entendendo, principalmente, que esse resultado vai ser a médio prazo. Então, essas seriam as dicas, seriam os passos que eu recomendaria vocês estarem atentas para procurar o melhor tratamento, vocês entenderem o melhor tratamento para cada caso, em que região deseja, o que você deseja obter com o produto. Como eu disse, é um produto fantástico, ele tem efeitos excelentes, não é milagroso, a gente sabe que milagre é outro ramo, não é com a medicina, a gente trabalha com fatos, com evidências, e a gente sabe o benefício que isso traz. E por ser um procedimento minimamente invasivo, ele tem seu lugar. Então ele não vai substituir cirurgia, tem casos de cirurgias, por exemplo, na região pálpebral ele é contraindicado porque a pele da pálpebra é muito fina, então um aumento da espessura da derme pode tornar inconveniente o resultado, então não é indicado na região pálpebral, e o tratamento da pálpebra vai ser um laser, um piriquímico, pode ser um fenol, pode ser um tricolosside, pode ser cirurgia. Então, caso a caso, tem que ser discutido, avaliado, determinado a necessidade e sua expectativa, o que é que você espera para saber se aquele procedimento vai atender justamente o que você está buscando. Gente, estou às ordens. Se quiserem mandar, o tempo da gente já está se esgotando. Quem quiser saber um pouco mais ou conversar um pouquinho mais sobre isso, estou à disposição. Manda a perguntazinha em inbox que postaremos essa live no YouTube para quem quiser acompanhar. Estou à disposição, foi um prazer estar com vocês. Espero ter trazido um pouquinho de esclarecimento sobre esse tema. Queria falar algum tempo sobre isso porque já trabalho com bioestimuladores há muito tempo. A gente, às vezes o paciente chega, doutor, não sabia o que você fazia, mas a gente já trabalha há muito tempo porque a gente sabe que nem todos os casos são indicados. A gente tem que avaliar, analisar, e por isso que às vezes perguntam, precisa consulta para fazer? Isso é necessário, a gente tem que entender o que é que você deseja, o que é que você precisa, entender sua pele, entender sua vida, seu estilo, para determinar qual o melhor tratamento e qual o mais adequado para você. Bom, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Semana que vem a gente vai estar escolhendo outro tema para falarmos. Um grande abraço a todos. Até breve.